Pode dar teu glória aí, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Estou aqui com o nosso irmão Marcel, que nos trouxe a palavra hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela misericórdia dele. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje uma mensagem abençoada vai estar no YouTube. Em nome do Senhor Jesus. Vai estar no YouTube, viu? Ô, glória a Jesus. Aleluia. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Jesus. Está postando lá, viu? Amém. Está postando no canal da igreja? Está. Então, glória a Jesus. Amém? Deus abençoe em nome do Cristo. Assista aí a mensagem. Deixa o like. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E como o Senhor usou Pedro, Glória a Deus. após o Espírito Santo descer sobre ele ali. Aleluia, Jesus. Não é palavras humanas, mas sim palavras do teu Espírito. Falando com Oh, glória. aquilo que nós necessitamos. Aleluia. Aqui. Glória a Deus. É fiel. Oh, glória. Maravilha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Glória, glória, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar a todos com a parte do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Você está feliz? Oh, glória. Jesus já falou conosco nesta noite, através de a sua palavra, através também de vários louvores. Jesus de Nazaré já falou conosco nesta noite, Pai. Mas Ele ainda quer falar mais um pouco em sua palavra. Ele ainda quer falar comigo e com você aquilo que não queremos escutar, mas aquilo que nós necessitamos de ouvir da parte do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, não precisa abrir lá em Hebreus. Você não precisa abrir agora. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, não precisa abrir. Pois a palavra de Deus ela é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada, pastor, de dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito. Ela vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos delas. A palavra de Deus, pastor, ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Em outras traduções vai dizer que a palavra de Deus ela é mais poderosa do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai entre divisão entre a alma e o espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir todos os pensamentos e os desejos dos corações. Glória a Deus. Aleluia. Agora abre sua Bíblia comigo lá em João capítulo 15, versículo 1 em diante. Eu vou dar apenas uns minutos para você abrir comigo e ler a linda palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Quem achou, diga que eu vou morar no céu. Glória a Deus. E quem não achou, diga que eu vou também. Em breve nós estaremos já. Porque é o nosso dever, pastor, é fazer a vontade de Deus. Para que um dia a gente entraramos no reino dos céus. Porque, irmão, se fazer a vontade de Deus, João capítulo 15, versículo 1 em diante. E quero dizer para vocês também que minha tradução é a linguagem de hoje em dia. Vai estar um pouco diferente da tradução da de vocês, mas não quer dizer nem mais nem menos. É a mesma coisa do que está na Bíblia de vocês. Amém? Essa palavra é santa de Deus. Jesus diz: eu sou a videira e o meu pai é o lavrador. E todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora elas estejam em mim. Mas os ramos que não dão uva, ele pode a fim de que fiquem limpos e dê mais uva. Versículo 3. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como oramos só das uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Veja que forma. Glória a Jesus. A gente só pode dar fruto, irmãos, quando a gente está unido com Jesus Cristo de Nazaré. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Quem não ficar Glória a unido Deus. comigo será jogado fora e secará
como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde estão queimados. Se vocês não continuarem, receberão tudo o que pedirem. Versículo 8. E a natureza gloriosa do Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Versículo 9. Assim como o Pai me ama, eu amo você. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Portanto, continue unido comigo por meio do meu amor. Por vocês, se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, a Ele continua a me amar. E eu estou dizendo isso para que a minha glória, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. O mandamento é este: amem uns aos outros. Eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos. Se fazem tudo o que eu mando, eu não chamo vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo o que eu ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi. E vão que dê fruto, em que esse fruto não se perca. Isso a fim que o Pai lhe dê tudo o que pedirem em meu nome. E que eu mando a vocês isto: ame uns aos outros. Os seguidores de Jesus serão perseguidos. E Jesus continuou dizendo: se o mundo odeia vocês, lembre que ele odiou a mim primeiro. Se fossem o mundo os amaria, vocês serão dele. Mas eu escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Glória a Deus por essa palavra. Então somente até aqui. Meus irmãos, Jesus em sua palavra, ele vai citar acerca de uma videira. Aí você me pergunta: mas pregador, qual é essa videira? Essa videira é Jesus de Nazaré. Essa videira é Jesus Cristo. Versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira, e o meu Pai é o lavrador, e todos os ramos que não dá uvas, ele corta, e embora que ele esteja em mim, mas os ramos que não dá uva, podem a fim fiquem limpos. Meus irmãos, Glória a Deus. Glória a Deus. o fruto, os ramos que não dá fruto em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que ele é cortado fora e jogado no fogo. Aleluia. Glória a Deus. O fruto, o ramo que não dá fruto, ele é jogado. Por quê? Porque o ramo que não dá fruto em Jesus Cristo, pastor, ele é aquele ramos. Aleluia, Jesus. Muitas das vezes, eu me lembro quando eu estava no mundo afora, fazendo a vontade de Satanás, bebendo, prostituindo, fumando, fazendo tudo o que o diabo gosta. Quando eu estava no mundão afora, eu não me encontrava dando fruto a Jesus Cristo. Mas quando eu vim para a presença de Jesus, quando eu voltei para a videira de Jesus, aí eu vou dar fruto. Por quê? Porque a videira é Ele. Então quando a gente está unido com Jesus de Nazaré, aí a gente passa a dar frutos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Veja que versículo 13 diz: vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos, que eu vos tenho dado. Meus irmãos, a gente já está limpo. Agora me pergunta por quê? Por quê, pregador? Porque Jesus, Deus, ele amou, como o irmão Marcelino falou, Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que nos enviou seu Filho amado Jesus do céu para morrer por mim e por você. E muitas das vezes, meus irmãos, a gente não merece isso. E muitas das vezes a gente não tem nem o prazer de acordar e dizer: Jesus, eu te amo, obrigado por ter acordado. E muitas das vezes, quantas das vezes, eu digo por mim, quantas das vezes nós somos incrédulos de acordar e agradecer a Jesus que morreu por mim e por você naquela cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Aonde ele foi humilhado. Rapaz. Aleluia. Aonde colocaram coroa de espinho nele. Glória a Deus. Aleluia. Aonde ele foi humilhado. Muitas das vezes a gente somos incrédulos de não agradecer a ele por ele ter morrido na cruz do Calvário. Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que nos enviou Jesus amado para morrer por mim e por você.
Versículo 15. Veja o que Jesus vai dizer. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele. Esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente sem Deus, meus irmãos, a gente não somos nada. Porque diz a palavra de Deus, sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós não podemos fazer nada. Uma coisa que eu digo aos irmãos, quando forem fazer as coisas, sempre coloquem Deus à frente de ti. Sempre coloquem Deus à frente de todas as coisas. Antes de eu estar ministrando essa palavra para vocês, eu havia pedido direção em Jesus Cristo. Eu falei, Jesus, se tu queres que eu pregue essa palavra, me confirme. O irmão Marcelino trabalhando, ele mandou mensagem para mim, lá em Coríntios, e Jesus confirmou a sua palavra. Porque tudo que eu faço, eu faço direto no céu. Glória a Deus. Eu não faço nada que Jesus Cristo manda. Aleluia. Versículo 6. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo. Que palavra forte. Os ramos que não dão fruto na videira de Jesus Cristo, escutem isso. Ele é jogado fora. Aleluia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, quando a gente está no mundo lá fora fazendo tudo que é a vontade de Satanás, é da mesma maneira quando Jesus Cristo ele falou pela sua palavra. Porque os ramos que não dão fruto, ele é jogado fora. Aleluia. Mas os ramos que dão fruto, esses sim prosperará. Glória a Deus. Aqueles ramos que não dão fruto, diz a palavra de Deus que ele é jogado fora. Ele é seco e depois ele é queimado. Aleluia. Meus irmãos, o mundo hoje em si está tão perverso, a maldade aumentando, assim como a irmã falou ontem no culto lá em vídeo. A maldade do mundo, meus irmãos, ela aumentou de uma tal maneira que se você abrir a televisão, aleluia. E se você abrir a televisão e colocar em jornal, pastor, só fala de morte. Glória a Deus. Só fala de morte. Eu não vejo no jornal falar que Jesus cura, transforma, liberta e restaura. Mas eu vejo falar de morte e de tudo que não prega. Por quê? Porque Jesus disse, no fim dos tempos, o amor de muitos se esfriarão. E eu não só falo o amor de muitos se esfriarão, não somente pela maldade que está hoje em dia, mas sim também pela obra do Senhor, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas, pastor, encostadas, tem muitas pessoas sem fazer obra porque o amor esfriou. Porque o amor esfriou. Porque se você não busca, se você não ora, se você não jejuma, sinto muito a lhe dizer, o seu amor vai esfriar pela obra de Deus. O seu amor vai esfriar. E o amor esfria, pastor. Versículo 8, Jesus vai dizer, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos, e assim como o Pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do meu amor. Glória a Deus. Aleluia. Como já foi citado, Jesus ama eu e você, Deus ama eu e você de uma tal maneira, que enviou seu Filho amado Jesus. Para morrer comigo e você naquela... Onde a gente não merecia, que a gente não somos dignos de ser salvos. Mas Deus, Ele nos ama tanto. Deus, Ele nos ama tanto. Tanto que enviou seu Filho amado Jesus. Ele nos ama tanto para que hoje a gente tenha a vida eterna, para que hoje a gente tenha a salvação. Porque se Jesus ele não tivesse morrido naquela cruz, hoje nós não seríamos salvos. Nós não teríamos certeza de nossa salvação. Mas como Deus enviou o seu Filho amado Jesus, hoje nós somos salvos. E glória a Deus. Jesus só requer uma coisa de mim e de você. Obedeça a Ele. Obedeça a Jesus Cristo. Porque se você não obedecer a Ele, a coisa fica estreita. Glória a Deus. Se você não obedecer a Ele, a coisa fica estreita. Agora me pergunta, pregador, por quê? Por uma certa feita, pastor, há 1 ano atrás, eu desobedeci a Jesus. Eu aceitei Jesus, pastor. E quando foi no outro dia, meus irmãos, eu comecei a fumar.
e beber, me prostituir, fazer tudo que Satanás gosta, porque Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E aí eu comecei a fazer tudo que Satanás gosta no mundão aí fora. E uma certa feita eu fumei maconha e, pastor, me deu uma dor tão grande no meu coração que eu saí correndo para casa. Quando eu saí correndo para casa, eu falei, Jesus de Nazaré, eu vou morrer. Não tem mais solução para mim. Aleluia. Não tem jeito para mim, irmão. Mas a gente sabemos que quem Deus escolhe, irmão, aleluia, Satanás não tem direito de tocar. Aleluia. Em quem Deus escolhe, Satanás não tem direito de tocá-lo. Tudo isso. Você vai ver que Deus ele escolhe Jonas, pastor, para pregar em uma cidade. Arabacé. Aleluia. Você vai ver que Deus ele escolhe Jonas para ir pregar em uma cidade. Só que Jonas, pastor, desvia da rota de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jonas desvia da sua rota. Aí Jesus diz, Jonas, eu vou colocar tu naquela cidade, porque tu vai pregar contra ela, porque aquela cidade está fazendo tudo o que desagrada aos meus olhos. Meu Deus. E Jonas vai. Aí Jonas muda de rota. Eu imagino Jonas dizer, não, Senhor, eu não vou pregar nada. Esse negócio de pregar não é para mim, não. Eu imagino Jonas dizer, esse negócio de pregar não é para mim, não. Aleluia. E Jonas desvia. Aí diz a palavra do Senhor que quando Jonas desvia da sua rota, Deus usa um peixe. A Bíblia diz que Deus não usa uma baleia. Muitos usam o termo de baleia, mas diz a Escritura de Deus que Deus usa um peixe bem grande e engole Jonas. Por quê? Porque Jonas fugiu do seu propósito. Jonas fugiu daquilo que Deus tinha lhe ordenado para Jonas pegar a sua palavra contra aquela cidade que estava em pecado, contra aquela cidade que estava fazendo tudo o que desagradava aos olhos de Deus. E diz a Bíblia que Jonas passa 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei nem por que eu estou fugindo um pouco desse contexto. Mas Deus sabe de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, ele não nos engana. Ele é verdadeiro, assim diz a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Se você se encontra nessa situação, se você se encontra nesse estado de Jonas, a qual Deus tinha te dado uma ordem para Jonas, pastor, eu digo uma coisa a você, volte enquanto é tempo. Aleluia. Glória a Deus. Volte enquanto é tempo. Porque aquilo que Deus escolhe, irmãos, você pode viajar para um lado, pode viajar para o outro, pode rodar para frente, pode voltar para trás, pastor. Mas Deus encontra. Aí Jonas achando que o Senhor não estava vendo. Aí Jonas achando que Deus não estava vendo, que ele estava fugindo da rota. Aí Jesus disse, Jonas, vou deixar bem à vontade. Meu Deus. Aí diz a Bíblia que Jonas passou 3 dias na boca do peixe. Na boca não, na barriga do peixe. Aleluia. E tendo orado pelo terceiro dia, Jonas orou. Aí eu imagino a oração de Jonas. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu imagino Jonas orando, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fugi do teu propósito. Mas tem misericórdia de mim. Mas Deus, irmãos, ele é tão misericordioso. Eu nunca vi Deus tão misericordioso esse que nós vivemos. Eu nunca vi um Deus tão misericordioso é esse que nós servemos. Aleluia. Porque, meus irmãos, quando a gente peca, quando a gente cai, quando a gente erra, Jesus não dá outra chance, pastor, para a gente se levantar. Quando a gente cai, Jesus nos dá outra oportunidade para poder se levantar. Quando a gente erra, Jesus Cristo dá outra oportunidade para a gente se acertar com Ele. Glória a Deus, amém. Jesus é tão misericordioso que Jonas faz. Eu imagino Jonas fazendo aquela oração dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus é tão misericordioso e usa o peixe para vomitar o João. Aí você sabe o que eu imagino? Jonas, depois de ter vomitado, de ter saído da barriga do peixe. Eu imagino, pastor, Deus olhando lá de cima e dizendo, e aí, Jonas, vai fugir do propósito que eu estou contigo? Eu imagino Deus olhando para Jonas e dizendo, Jonas, e aí, tu vai fugir do propósito? Tu vai fugir de pregar a minha palavra? Porque, Jonas, eu imagino Deus dizendo assim, Jonas, se tu fugir da minha palavra, de pregar a minha palavra, eu vou te pregar de novo. Aleluia. Irmão, não fuja do propósito de Deus.
Não fuja. Aleluia. Não fuja do propósito de Deus. Porque se você fugir do propósito de Deus, Deus vai lhe achar. Porque nada se esconde dos seus olhos. Muitas das vezes você diz, eu vou fazer isso porque os homens não estão vendo, pastor. Muitas das vezes você diz, eu vou fazer isso porque os homens não estão vendo. Mas saiba que aquele Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, ele vê todas as coisas. O Deus que criou o céu e a terra, ele vê todas as coisas. Oh Deus, glória. Versículo 11 vai dizer, versículo 10: E se obedecerem aos meus mandamentos, e eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, ele continua a me amar. Jesus Cristo de Nazaré, irmão, ele é obediente à palavra de Deus. Jesus, quando ele passou 40 dias no deserto, pastor, o diabo tentou de todas as maneiras para que Jesus transformasse a pedra em pão. Aí Jesus disse, como é que é, diabo? Porque nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra, essa palavra é Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Porque, irmão, não é só de pão que a gente vive, não é só de comida que a gente vive, mas sim da palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E o diabo tentando de todas as maneiras com que Jesus transformasse a pedra em pão. Mas Jesus, ele é obediente à palavra de Deus. Jesus, ele é obediente ao Pai dele. Veja que Jesus, quando ele veio, ele não obedeceu a Satanás. Por quê? Porque Jesus, ele é obediente à palavra de Deus. Aí Jesus vai para o deserto e ele obedece somente uma voz, que é a voz de Deus. Que é a voz de Deus. Glória! Por quê? Porque Jesus Cristo, quando ele foi para o deserto, irmão, ele não veio fazer a vontade de Satanás. Ele não veio fazer a vontade de Satanás, mas sim a vontade do Pai. Porque ele ama o seu Pai. E o Pai mandava. Quando ele ama o Filho, ele dá todo o amor, todo o carinho que o Filho merece receber. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12. Os meus mandamentos é: amem uns aos outros, como eu amo vocês. Irmão, como é difícil. Como é difícil para uma pessoa que verdadeiramente, pastor, ela é convertida. Uma pessoa que verdadeiramente ela é convertida. É difícil amar uns aos outros. Como é, pastor, que eu não amo meu irmão, que eu o vejo todo dia? Aleluia. Como é que eu vejo meu irmão, pastor, que eu não... Como é que eu não amo meu irmão, que eu vejo todo dia? Eu sou sinceramente a dizer que aquele que não ama o seu irmão, que você vê todos os dias, você não ama o seu Deus. Porque o mandamento de Deus é: ame uns aos outros, assim como eu amo você. Então, se Deus nos ama, pastor, o mandamento que a gente devemos seguir e obedecer à voz do Senhor é amar uns aos outros. É amar o próximo, é amar o irmão. Isso é um ato de obediência. Foi o que Deus disse em sua palavra. É verdade. Obedeça o meu mandamento. Obedeça o meu mandamento. Eu vou dizer isso diante do Espírito Santo de Deus. Guiado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, no inferno tem tanta gente que não ama o seu irmão. Essa palavra é tão forte, pastor. No inferno, irmão, tem tanta gente que não ama o próximo, mas conhece a palavra de Deus e não ama o próximo. Sou sinceramente a dizer, eu queria que Deus ele abrisse um telão, pastor, aqui agora, e mostrasse quantas almas tem no inferno que não amam o seu próximo. Eu queria que Deus abrisse um telão. Aí você me diz: mas irmão Maciel, eu vou na igreja todos os dias, eu ouço a palavra de Deus, eu até contribuo na obra do Senhor. Mas se você não obedecer a voz de quem mandou, o caminho é o inferno. Sabe por quê, pastor? Porque a palavra de Deus nos ensina isso.
É a palavra de Deus que nos manda, é a gente obedecer a Ele. Aleluia. É a gente obedecer a palavra de Deus, porque se a gente não obedecer a palavra do Senhor, É verdade, Jesus. a consequência é grande. Se a gente não obedecer a palavra do Senhor, a consequência é grande. Não adianta nada eu ir para a igreja, marchar, rodar, salatear, falar em línguas, falar em mistério todo, e não obedecer a palavra do Senhor. Meu Deus, Aleluia. oh, Muitos dirão naquele dia, ah Senhor, eu profetizei em teu nome. Ah Senhor, eu curei em teu nome. Ah Senhor, eu até expulsei demônios em teu nome. Aí eu imagino Jesus de Nazaré, porque diz a palavra de Deus que depois que morre segue-se o juízo. Aí eu imagino Jesus de Nazaré olhando para você como juiz e dizendo, tu pulaste meu nome, rodaste, falaste em língua, falaste o mistério todo. Mas não obedecesse a minha palavra. Mas se obedecesse a minha palavra, tu obedecesse o meu mandamento que está escrito. Não adianta, irmão, vir para a igreja todos os dias sem obedecer a palavra do Senhor. É verdade, Jesus. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi essa verdade que me libertou, irmão, das drogas. Foi essa verdade que me libertou da cocaína. aleluia. Foi essa verdade que me libertou onde eu bebia, fumava, me prostituía, pastor. Foi essa verdade, foi Jesus Cristo. Foi quando eu ouvi falar que Deus curava, transformava e libertava. Aí eu falei, eu quero esse Jesus aí. Aí eu quero esse Jesus. Porque não há nada melhor quando a gente anda na direção de Deus. Quando a gente anda nos caminhos do Senhor, pastor. Não tem coisa melhor. Porque como eu já vi aqui agora há pouco, sem Deus, nós não podemos fazer nada. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Versículo 14. Vocês são meus amigos. Se fazem o que o mundo, se fazem o que eu mando, então eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigo. Pois tenho dito a vocês, tudo o que eu vi do meu Pai, não foram vocês que me escolheu, pelo contrário, fui eu que escolhi vocês, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Aleluia. Oh, glória. Jesus de Nazaré nos escolheu para dar fruto. Glória a Deus. Jesus de Nazaré nos escolheu para frutificá-lo. Tudo que Ele manda. Porque a videira é Ele. A videira é Jesus Cristo. Então Ele nos escolheu para dar fruto. Versículo 17. O que eu mando a vocês é isso. Amem uns aos outros. E se o mundo odeia vocês, lembre que Ele me odiou primeiro. Se vocês não fossem se vocês não fossem do mundo, o mundo os amaria vocês, serão deles. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, a vocês não saem mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Meus irmãos, o mundo nos odeia. O mundo em si ele nos odeia. Sabe por quê? Quando a gente vai fazer culto na rua, muitas pessoas não ouvem a palavra de Deus. Escute isso. Muitas pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor, pastor. Você sabe de uma coisa? Quando Jesus Cristo voltar, sobre a nuvem com grande glória, porque Ele vai voltar, irmão. Diz a palavra de Deus que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrepende. Ele disse que vinha, meu, e Ele vai vir para buscar todo aquele povo que adora em espírito e em verdade. Glória a Deus. Glória! Glória. Jesus não vai voltar. Jesus vai voltar para buscar o povo que adora em espírito e em verdade. Mas tem uma palavra de Deus que diz assim, pastor: uns me honram com os lábios, mas o coração. Quando Jesus voltar, irmão, Jesus não vai vir buscar este que ama, que adora com os lábios. Jesus vai voltar para buscar, pastor, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Porque muitos honram o Senhor com os lábios, mas o coração está distante. Meu Deus. Não adianta nada, pastor, eu vim para a igreja e honrar Jesus com os lábios, sendo que o meu coração está. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta.
O mundo conhecia, o mundo ele nos odeia. Sabe por que o mundo ele nos odeia? Porque nós somos limpos pela sua palavra. O mundo ele nos odeia porque nós não somos mais do mundo. Nós conhecemos uma verdade, que a verdade é a videira é Jesus de Nazaré. É por isso que o mundo nos odeia. Mas naquele grande dia, meus irmãos, Jesus falar de toda a mensagem que foi pregada nesta noite. Meu Deus. Aleluia. Naquele grande dia, Jesus falar você lembrar desta palavra. Porque quando você ouve a palavra de Deus, você não é mais inocente. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Quando você ouve a palavra do Senhor, você não é mais inocente. Aí tem muitos que não estão ouvindo a palavra do Senhor, pastor. Tem muitos que não querem saber de Deus. Só querem saber das coisas mundanas. Só querem saber do pecado. Só querem saber de beber, se prostituir, fumar, roubar, matar. Mas sabendo ele que adianta um homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua própria alma. Do que adianta um homem ganhar todas essas coisas e perder a sua alma. Do que adianta um homem ganhar todas essas coisas e perder a sua alma, que é o principal. Meu Deus. Do que adianta o homem ganhar tudo que há nesta terra? Ganhar dinheiro, ganhar fama, ganhar like, ganhar curtida, ganhar tudo que há nesse mundo e perder a sua alma. Aleluia, Jesus. A minha vontade, meus irmãos, é que todos se arrependam dos seus pecados e façam a vontade de Deus. Porque em uma certa feita, a palavra de Deus diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vivo mais eu, e você também não vive mais você, mas você vive a vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a gente vivemos a vontade de Deus, a nossa vontade é morar no céu. A nossa vontade é ir para a glória junto com Ele. Aleluia. Meus irmãos, vocês não sabem o quão lindo é aquele lugar. Aleluia. Vocês não sabem o quão lindo é o céu. Diz as Escrituras que as ruas do céu são de ouro. Você tem noção? Se as ruas do céu são de ouro, você tem noção em si de como é esse lugar lindo, e bom e agradável. Agora me pergunta por quê? Porque diz a palavra de Deus que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Aleluia. A vontade de Deus, meus irmãos. Olha aí, ó. Meu Deus. Glória a Deus. A vontade de Deus não é que sua alma vá para o inferno. Sabe por quê? Porque Jesus enviou já o seu filho. Glória a Deus. Aleluia. Jesus já enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Glória. Na cruz do Calvário. É. Essa é a vontade de Jesus de Nazaré. Glória. É que a gente se arrependemos dos nossos pecados e vamos morar com Ele. Ei, eu vou dizer uma coisa a você. A vida de Jesus Cristo, irmãos, não está demorando. Como alguns pensam, Jesus está tendo paciência para que o povo se arrependa dos seus pecados e vá morar na glória junto com Ele. Jesus em si, Ele não está demorando. Jesus ele está tendo paciência com o povo para que um dia a gente vamos morar na glória com Ele. Glórias a Jesus. Jesus está tendo paciência com você. Mas vai chegar uma vez, aleluia, que eu me encerro. Mas vai chegar uma vez que Jesus não vai ter, você não vai ter mais a paciência. Vai chegar uma certa feita que você não vai ter mais a oportunidade de se arrepender. Vai chegar uma vez que você não vai ter mais a oportunidade de se arrepender. Quando Jesus voltar em glória. Não, mas ele. Não, mas tem que se arrepender. Enquanto você escuta e ouve esta palavra, você tem o maior direito e o total direito de se arrepender pelos seus pecados. Glória a Deus. Porque naquele grande dia, você não terá mais a liberdade de pedir perdão ao Senhor. Porque enquanto você está aqui, você está ouvindo a palavra de Deus. Você tem
a autoridade de dizer, Senhor, me perdoa pelo esse pecado, e agora eu vou viver conforme a tua vontade, eu vou viver conforme o teu querer, e porque eu quero ir morar contigo na glória. Glória! Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória seja dada ao nome de Nazaré. Jesus de Nazaré. Meus irmãos, uma coisa que eu vi esses dias na internet e chamou muito a minha atenção foi quando eu ouvi um pregador, pastor, falando que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma... Como é que eu posso dizer? A gente tem um cuidado e um zelo pela palavra de Deus, como muitos crentes dizem assim, pastor. Eu estou perseguido pelo Evangelho. Eu não sei o que é perseguição. Irmão, ser perseguido é você pregar que Jesus cura, transforma e liberta lá na Coreia do Norte. Vá pregar que Jesus cura, transforma e liberta lá na Coreia do Norte. Aí você sabe o que é perseguição. Aí você sabe, pastor, eu sou perseguido. E isso em si são mais vários outros países do mundo que não podem ser pregados no nome de Jesus. Só de você falar no nome de Jesus, aí você sabe o que é perseguição. Meu Deus. Aí você sabe o que é ser denunciado. Aí você sabe o que é ser massacrado. Mas aqui você tem a total liberdade de Deus, da palavra de Deus. Basta você crer nesta palavra ou não. Mas foi pregado nesta noite. Amém, meus irmãos? Estou somente até aqui. Meus irmãos, eu quero fazer somente uma pergunta. Antes de eu entregar o microfone para o pastor. Quantos estão alimentados dessa palavra de Deus? Aleluia. Isso é uma alegria para mim, pastor. E para Deus também, que me enviou como ministro da sua palavra. Porque diz a palavra de Deus que aquele que ouve e escuta, mas não entende a palavra do Senhor, vem uma lei que rouba. Aquele que ouve e não entende a palavra do Senhor, aquele que ouve somente por ouvir e não entendendo a palavra do Senhor, vem uma lei que rouba. Isso é bíblico. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, é com esta palavra, e eu quero agradecer meu pastor por essa oportunidade. Glória a Deus. Eu quero agradecer também a todos vocês que tiveram tempo para ouvir a palavra do Senhor, porque muitos irmãos não querem mais ouvir quando não querem entender. Mas vocês que ouvem a palavra do Senhor, há uma recompensa para cada um que há uma recompensa tão grande, irmão, para vocês que ouvem a palavra de Deus. Não é recompensa do homem, mas sim a recompensa do Pai. Porque aquele que ouve a palavra do Senhor, ele terá a recompensa dos céus, ele terá a recompensa de sua salvação, ele terá a recompensa da glória de Deus. Aleluia. E assim eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus. Diga glória. Glória a Deus, aleluia. Diga glória.